Direita ou esquerda? Para qual lado a prova do Enseja vai? E no vídeo de hoje nós vamos enfrentar uma questão de ciências humanas e eu vou dar uma dica muito, mas muito importante para você, meu filho, que já tem o seu lado. Será que você vai poder colocar todos esses seus valores na prova ou não? Ou você vai ter que seguir o politicamente correto? Vem comigo e confere esse conteúdo. Bom, vamos lá, nós vamos resolver uma questão juntos aqui, tá? Da prova de Ciências Humanas e eu vou entrar claramente, sem mimimi, sem cortes, nessa questão que às vezes acontece, tá? Não quero polemizar aqui, mas às vezes acontecem algumas questões que, conforme a ideologia, conforme a visão de mundo que você, e é você mesmo aí tem, você pode interpretar a resposta de um jeito ou você pode interpretar a resposta de outro jeito. Mas existe apenas um jeito correto de responder a questão e é essa, né, que você tem que responder e talvez você não esteja tão atento a isso. Eu vou te ensinar a forma correta nesse vídeo de hoje. Bora lá então! Bom, questão 33 de uma prova anterior do Enseja. Bora lá então, vamos começar a ler essa questão, vamos começar aqui pelo enunciado, tá? Bora lá. De acordo com o estudo citado, os papéis e responsabilidades do homem e mulheres em uma sociedade são... quais são os papéis dos homens e quais são os papéis das mulheres em uma sociedade? Bora lá ler o texto então, tá? Vou mudar até de cor aqui, ó. Nos anos de 1960, a etnóloga Margaret Mead combateu veementemente a noção de eterno feminino, mostrando que os atributos de cada sexo variam segundo os povos. Por exemplo, entre os araxés da Nova Guiné, que ela estava estudando, eram os homens que se atribuíam traços de caráteres geralmente considerados femininos, tais como sensibilidade e passividade e amor pelos filhos. Ponto final. Certo? Textinho acima. O que o enunciado pede para você mesmo? De acordo com o estudo citado, os papéis e responsabilidade do homem, né? Os papéis de responsabilidade do homem e mulheres são na sociedade. Então, o papel do homem e da mulher são na sociedade definidos a partir do quê? Bora lá? A alternativa A. Esses papéis são definidos a partir de economicamente estabelecidos, são papéis economicamente estabelecidos? É a economia que estabelece isso? Você pode até interpretar isso, né? Tem gente que fala, a sociedade ela foi se organizando e o homem foi trabalhando, e a mulher ficando em casa por causa dos filhos. Então essa sociedade capitalista, ela organizou todo em um modelo patriarcal e um modelo machista. Cara, dá pano pra manga aí. Tá bom? Então, se a sua visão de mundo for essa, você poderia até entender que essa é a resposta certa. Então, calma, vamos para a alternativa B. Biologicamente definidos, o papel do homem e da mulher, eles são biologicamente definidos. Quem decide é a biologia, né? A pessoa mais da área de ciência da natureza, é uma pessoa darwinista, ela acredita na evolução a partir das espécies, ela acredita que tudo é determinado biologicamente. E nós simplesmente somos frutos do quê? Da nossa natureza. Cada um responde àquilo a qual foi gerado, a qual já foi forjado, certo? Se você tiver essa visão mais darwinista, uma visão mais naturalista no sentido que a natureza determina as coisas, você poderia achar que essa resposta é a resposta correta. Vamos lá? Alternativa C. Culturalmente construídos. Então quer dizer que o papel do homem e da mulher é culturalmente construído. Essa visão aqui já é uma visão de quê? De quem entende a parte mais, de quem tem uma visão mais da sociologia, da antropologia, ou seja, são os meios que determinam os homens.
Então, o ambiente que você nasce vai determinar quem você será, os seus papéis. Então, você nasce em uma sociedade a qual te ensinaram determinadas coisas, aquilo passa a ser o certo e o errado para você, né? Existe uma linha na história, existe uma linha na filosofia, é como se o homem nascesse como uma folha em branco. Esse é o exemplo clássico dessa visão. O homem nasce como uma folha em branco e a sociedade, o meio, vai escrevendo nessa folha, vai determinando os seus valores. Se você fosse acreditar nessa linha, você poderia marcar isso aqui, tá? Alternativa D. Juridicamente atribuídos. Meu Deus, juridicamente atribuídos. Você imagina o código, né? Código civil, o código penal, as leis, né? Os nossos vereadores ou os nossos deputados, né? O poder legislativo, são eles que determinam, né? Essa aqui não existe nenhuma corrente filosófica que, né, ou sociológica que defende isso aqui, tá? Então essa é a mais cabeluda de todas, tá? Então essa aqui não tem fundamento algum, vamos tirar isso aqui, tá? Mas as três de cima, né, as três anteriores, são ainda, elas representam algum tipo de corrente, algum tipo de ideologia, algum tipo de visão de mundo, certo? Ué, professor, e aí? Então você pode pensar assim, ah, professor, quem faz as coisas é Deus, Deus determina o homem e a mulher e ponto final. Você pode pensar assim, para mim, você defenderia a alternativa B aqui, né, que seria biologicamente definido, seguindo uma visão de que Deus, né, já fez o homem seguindo valores e determinando cada um dentro dos seus papéis, certo? Muita gente marcou a alternativa B também, tá? Mas e agora, professor, como que eu vou? Eu quero acertar na prova. Eu quero passar, tá? E uma coisa que eu sempre defendo, isso acontece na prova de ciências humanas, tá? E são em poucas questões, tá? Existem questões que dão margem para mais de uma interpretação? Existem, mas são poucas. Agora, o mais importante para você saber é que existe uma regra que eu li aqui, talvez você não tenha percebido, mas eu vou reler a parte mais importante dessa questão, para que você não caia nesse conflito. Ah, mas eu acredito nisso, mas eu acredito naquilo, tá? E a regra está aqui, meu filho, ó, nesse carinha aqui, ó, que você tem que aprender a amar esse cara chamado enunciado. Porque é ele que determina, é ele que pergunta para você, é ele que tá medindo a sua febre, sabendo se você sabe responder alguma coisa. Ele deixa claro aqui, ó, de acordo com o estudo citado. Vou até grifar aqui, ó, de acordo com o estudo citado. Então, de acordo com o estudo citado, citado aonde? Citado no texto. Então, é sempre, sempre, sempre de acordo com o texto. Tá? O enunciado deixou claro, de acordo com o texto. E aí o texto, infelizmente, pode ser o mais bizarro possível, pode ser aquilo maluco que você não acredita em nenhuma linha do texto. Mas você não está aqui para acreditar ou desacreditar no texto. Você está aqui para provar que você consegue ler o texto e você consegue interpretar o que está no texto, nessa parte aqui, ó. Você não está aqui para falar se você concorda ou discorda com o texto. Você entendeu? Então, vai cair lá uma questão sobre sindicato. E eu odeio sindicato, professor. Acho que sindicato deviam fechar todos. Ou você pode amar sindicatos, você pode ter uma visão positiva do movimento sindical, do sindicato. Não importa a visão que você tenha sobre os sindicatos. Importa o que o texto vai revelar sobre os sindicatos. O texto está trazendo uma informação que o sindicato trouxe algo positivo, ou o texto está dizendo que o sindicato gerou alguma ação negativa? É isso que você tem que interpretar, fechou? Então, de acordo com o texto... agora sim, professor. De acordo com o texto, acontece o quê? É determinado economicamente? Não, é por causa da economia? Não, o texto não fala isso. Biologicamente, olha, o homem nasce com hormônios, o homem tem uma taxa de testosterona 10.000 vezes acima da mulher, o homem tem mais músculo, aguenta mais força, aguenta mais isso. Não, o texto não falou nada disso, tá? B, biologicamente definidos? Não. Opa, não. Então, cobrinha nele. Então, o que sobrou para nós?
culturalmente construído. Ó, culturalmente construído. Essa é a alternativa certa. Por quê? Porque a tal etnóloga, Margarete acima, fala, ela achou uma tribo aqui, Arapestes, tá? Arapestes aqui, ó, Arapestes, lá na Nova Guiné, aonde alguns traços, algumas características que na nossa sociedade são atribuídas às mulheres, como sensibilidade, ó, como passividade, como amor pelos filhos, lá são características dos homens. Ah, mas eu não concordo, não importa se você concorda ou não, tá dizendo que no texto aqui, o texto está dizendo isso. Então, de acordo com esse texto, a resposta certa é a alternativa C, culturalmente construídos. Fechou? Então vem aqui comigo, ó. Na prova de ciências humanas, mas agora o Bolsonaro nada, meu filho, o Lula nada. Quem faz essa prova são professores, entendeu? É óbvio que a prova existe uma leve tendência para o politicamente correto. A prova de ciências humanas sempre vai ser mais a favor das minorias, né? Vai ser mais a favor de uma visão social do mundo. Porque a formação em ciências humanas dos professores que fazem a prova, a galera de filosofia, de sociologia, de história e de geografia, grande parte, esmagadora maioria das universidades, dos doutores, dos mestres, né? A parte das ciências humanas, ela é historicamente marcado por uma visão mais à esquerda, que nos últimos anos a polarização deixou claro para a grande base da sociedade brasileira. E essa visão mais à esquerda, a favor das minorias, né? A favor mais de uma visão mais assistencialista do Estado, entendeu? Então a prova ela vai sempre seguir essa visão. Mas professor, eu não concordo. Eu sei, meu filho, que você não concorda. E se você concordar, tá tudo bem. E se você não concordar também, agora não é o momento de você protestar. Na prova você tem que acertar. Pegar o seu diploma de ensino médio e aí sim, você pode chegar no seu Instagram, no seu Facebook depois e falar bem ou mal. Mas na hora da prova você tem que se concentrar na interpretação. Fechou? Bora lá então, espero que isso tenha te ajudado de verdade a sair dessa guerra, né, ideológica dentro da prova. Dentro da prova não existe guerra. Dentro da prova não existe tendência certa ou errada. Dentro da prova existe uma capacidade que está sendo medida a todo momento, chamado interpretação. Se você concorda ou não com o texto, nesse momento não importa. O que importa é que você saiba ler e interpretar. Fechou? Deixe o seu comentário aqui sobre isso, sobre o que você acha sobre isso. Professor, eu acho um absurdo que a questão... Professor, eu acho que tá tudo certo. Professor, bora lá, obrigado pela dica e eu vou focar na interpretação e é isso que vai garantir a sua aprovação no Enseja. Deixe o seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!